para pegar o Juventude fora de casa na quarta-feira. O cenário não é nada bom, mas a equipe precisa reagir. Não é Libertadores, mas o Palmeiras viajou para o Paraguai. O time aceitou as vacinas para a Covid-19 oferecidas pela Conmebol. Atletas, funcionários e comissão técnica receberam a primeira dose hoje. A segunda será daqui a um mês, quando o time enfrentará a Universidade Católica do Chile pela Libertadores. A equipe também fez um treino em solo paraguaio. Do Paraguai, o time vai direto para Caxias do Sul. Quarta-feira enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Abel Ferreira ainda não vai poder contar com os jogadores que estão fora. E essa lista de desfalques do Palmeiras, ela é bastante extensa. Kusevich, Gabriel Veron, Danilo Barbosa e Patrick de Paula estão lesionados. O Everton com a seleção brasileira, Gustavo Gomes na Paraguaia e Matias Vinha com a seleção uruguaia. Alain Pereur, preservado, Lucas Esteves com Covid, além do Wesley suspenso. Apesar das muitas ausências, apesar de termos menos opções, a equipa continua competitiva. Os nossos recursos não são os mesmos que eram há um mês, mas estes jogadores têm dado uma resposta boa. 11 jogadores, é um Palmeiras inteiro de desfalques e que precisa reagir no Brasileirão. 4 pontos em 3 jogos. Uma derrota, uma vitória e um empate. Um início de Campeonato Brasileiro que preocupa não só pelos resultados, mas também pelo desempenho. É justamente isso que preocupa mesmo, é o desempenho. E a gente já fala isso há muito tempo, né? A qualidade desse elenco do Palmeiras. E que deu muito certo utilizar um time B, por exemplo, no Campeonato Paulista, até mesmo na Libertadores. Só que na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, com tantos desfalques e utilizando, né, uma equipe mista, acaba que o Palmeiras não está conseguindo ter aquele mesmo rendimento de antes, né, Léo? Não está conseguindo ter o mesmo rendimento e agora aproveitou essa folguinha no calendário, por dizer de alguma forma, já que só tem os jogos do Campeonato Brasileiro, as outras competições estão paralisadas, para se vacinar lá no Paraguai, até porque está com medo de sofrer mais desfalques por conta disso também. O Palmeiras passou por um trauma recente muito grande, né? 2 funcionários do clube faleceram, o Podolo, por conta de complicações e por conta da Covid. Então o Palmeiras decidiu que seria melhor levar a delegação, né, uma equipe, não só os jogadores, mas outros funcionários também, para se vacinarem no Paraguai. Algo que o River Plate, por exemplo, alguns times argentinos já tinham negado. Eles tinham dito não às vacinas ofertadas pela Conmebol, mas agora o River Plate, por exemplo, vai fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, em Miami, e vai aproveitar para se vacinar lá. Então também eu acho que essa vacinação que os clubes estão pensando agora é justamente para não perder os jogadores quando as principais competições do segundo semestre chegarem nas fases mais decisivas. E o Palmeiras está com medo de sofrer mais desfalques, além de convocação, além de lesão por conta da Covid, para não ter que correr o risco do que sofreu o River Plate, por exemplo, que foi praticamente dizimado um plantel e o volante teve que fazer o papel de goleiro. Então, o Palmeiras sofre, sim, é um dos clubes que mais sofre também com a questão dos desfalques, assim como o São Paulo também tem sofrido, mas o Palmeiras tem de onde tirar, né? Exatamente. Tem um elenco, né, de maior qualidade e até um adendo, né, sobre essa questão da viagem para o Paraguai, né? Eles que vão direto, treinam hoje no Paraguai, o Palmeiras, e vão direto para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Não só apenas comissão técnica e jogadores, né? Alguns funcionários também, vários funcionários viajaram junto para também se vacinar no Paraguai, vacinação que aconteceu ontem, né? Léo, Losetti, falando mais sobre essa questão das ausências, né? O que está sentindo falta esse Palmeiras? Né? A gente já falou, o Palmeiras já utilizou time B e foi muito bem. Por que nesse momento o rendimento está abaixo? Tem a questão também do esquema de 3 zagueiros, que o Abel não está conseguindo repetir, não está mais conseguindo ter, né, 3 zagueiros à disposição para repetir esse esquema. Está sentindo falta do que esse time do Palmeiras? Eu acho que talvez ele esteja sentindo falta de poder escolher. O sistema e a escalação estão meio que sendo impostos pelo que o Palmeiras tem na mão, pelo que o Abel Ferreira tem na mão. Acho que vai ser muito importante para ele, e eu dizia isso durante o Campeonato Paulista, o fato dele ter utilizado muitos jogadores do elenco, jogadores mais jovens, que agora vão poder entrar e não vão sentir tanto assim a diferença de ritmo de jogo, o peso do tamanho do jogo. Eu acho que os resultados do Palmeiras são absolutamente normais até aqui.
nesses 3 jogos. Perdeu para o Flamengo no Maracanã, que, convenhamos, quem é que não perde, né? Empatou com o Corinthians, um clássico, e venceu a Chapecoense com muita tranquilidade jogando em casa. O anormal e aquilo que nos passa a impressão de que alguma coisa está errado foi a eliminação na Copa do Brasil. Essa sim não poderia ter acontecido, especialmente depois de vencer o CRB fora de casa. Ninguém imaginava aquilo. Mas os resultados no Campeonato Brasileiro, dadas as circunstâncias, eu acho bem naturais, bem normais. Todos os times em algum momento vão sofrer porque as temporadas se emendaram e a gente não vai poder esquecer isso. Eu vou ser chato, eu vou lembrar disso até dezembro, porque toda hora vai surgir, o time não tá jogando bem, o fulano não tá bem e tal. Claro que vão oscilar, ninguém é super-herói, ninguém é robô nesse campeonato. E acho que o Palmeiras está sentindo falta de poder escolher o sistema, de poder surpreender o adversário. Hoje você olha o que o Palmeiras tem à disposição e meio que imagina o que o Abel vai fazer. E o time amanhã, ainda com todos esses problemas, é bem, na minha opinião, bem superior ao Juventude. Nossa, tá certíssimo e tem que lembrar mesmo, né? Porque às vezes o torcedor acaba esquecendo e praticamente o Palmeiras praticamente está sem a sua defesa titular. Isso muda demais, né? Então, tem que lembrar mesmo, o Palmeiras sofrendo com muitas ausências, como outros times, né, do futebol brasileiro. Então fica o convite, gente, Juventude e Palmeiras é amanhã às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro.